Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Chegamos no final, da nossa disciplina, no último assunto da terceira unidade e queremos parabenizar a todos que alcançaram até esse ponto. Nesta videoaula, nós queremos trabalhar um pouquinho a respeito ainda do aspecto humano da segurança da informação, né? E trataremos aqui de política de segurança da informação, certo? Primeiro, vamos tentar conceituar o que seria a política de segurança da informação. Basicamente, a gente pode dizer que são diretrizes fundamentais, normas e procedimentos para salvaguardar a empresa, os ativos de uma empresa, de uma organização, né? E esses ativos sendo ativos prioritariamente digitais. E também a gente visa a mitigação de vulnerabilidades e governança corporativa de TI, certo? Então, a política de segurança da informação, resumindo, seriam normas, regras, diretrizes a serem elaboradas por uma empresa para que todos os funcionários possam seguir essas normas a fim de evitar danos aos ativos dessa empresa. A gente diz que prioritariamente são os ativos digitais, mas a gente pode estender um pouco mais isso e dizer também que essas políticas de segurança podem abranger os ativos físicos, computadores, ah, o, o próprio prédio da empresa, né? O próprio prédio de uma organização e seus diversos compartimentos, os seus diversos departamentos, certo? Então, o papel e a política da segurança da informação. Basicamente, são abordagens práticas sobre o papel estratégico e as diretrizes fundamentais da segurança da informação corporativa. E aí, para isso, a gente vai ver os fatores essenciais para a segurança da informação, políticas para padrões e procedimentos da segurança da informação, e o objetivo desta videoaula seria identificar os meios de transmissão, armazenamento e processamento seguro. Além disso, compreender a definição e aplicação dos requisitos de políticas vigentes. Então, a gente sabe que diariamente há vários ataques às empresas, às organizações e até mesmo aos indivíduos que tentam roubar de alguma forma ou danificar de alguma forma os ativos dessas organizações, empresas ou indivíduos, né? Então, a gente tem um crescimento de ameaças virtuais, né? E isso não se deve apenas ao maior número de pessoas acessando a internet, mas há fatores como também a falta de conhecimento de boas práticas, a proliferação de aplicativos vulneráveis e ataques frequentes de phishing por meio de anúncios falsos. Isso a gente vê diariamente, né, na internet. Então, para mitigar riscos, organizações demandam profissionais capacitados que desenvolvam defesas estratégicas baseadas em análises de vulnerabilidades, certo? Então, a gente tem basicamente três pilares que devem compor aí, ou que devem ser englobados pela segurança da informação, né? O pilar da infraestrutura, que são basicamente os equipamentos, onde os dados são armazenados, onde os dados são processados, né? A gente inclui computadores, servidores, hardwares diversos que possam fazer esse papel de armazenamento e processamento dos ativos, dos dados de uma organização. A gente tem também o pilar da conectividade, que aí engloba os canais de comunicação que devem ser seguros, né? Importante que sejam criptografados, que usem protocolos eficientes e confiáveis para manter um tráfego seguro de informações. E o terceiro pilar seria o pilar da proteção. E aí a gente tem as tecnologias que podem ser adotadas dentro de uma empresa, dentro de uma organização, a fim de mitigar ataques, a fim de evitar ataques.
E também políticas, né, que são procedimentos, que são normas, que são diretrizes criadas dentro da empresa, também a fim de proteger os seus ativos, certo? E é nesse ponto que a gente vai se deter nessa videoaula, nas políticas de proteção, certo? Então, política de segurança. Você já atua no mercado de trabalho? Se sim, é importante saber que as políticas, elas são os padrões e os procedimentos de segurança da informação, né, dentro de uma empresa. E esses padrões de segurança, esses procedimentos de segurança, eles são quistos, né? O pessoal da empresa quer que isso aconteça, quer que isso seja claro dentro da empresa. Isso tanto é um anseio dos funcionários, como também dos proprietários de dentro de uma empresa, certo? Então, a política de segurança da informação direciona e antecede as ações práticas. Não é recomendável desenvolver procedimentos de segurança sem antes estabelecer uma política sólida. E aí vem uma observação importante. Se uma organização deseja desenvolver ações e procedimentos que aumentem a segurança no acesso às suas dependências internas e externas, e aí esses acessos também incluem os ativos da empresa, deve, antes de tudo, desenvolver uma política de segurança com as prioridades, quais são as prioridades de segurança, os custos que a empresa está disponibilizando para isso, os prazos que essas políticas devem ser aplicadas, devem ser postas em ação e quais são as pessoas envolvidas, para que depois sejam desenvolvidas as ações de aquisição de equipamentos, né, que servirão para segurança, contato com fornecedores e etc. Tá? Então, a política de segurança da informação dentro de uma organização deve envolver todas as pessoas, né? Inclusive na elaboração da política. Deve envolver o maior número de gente possível, de vários departamentos possível, né? Para que todos participem da construção dessas políticas, dessas regras, né? E depois que todos possam colocar em prática também essas regras dentro de uma organização, certo? Então a gente vai trazer aqui 5 passos da política de segurança, tá? Neste tópico vamos tratar dos 5 passos indicados para a elaboração da política de segurança e depois, posteriormente, a gente vai ver algumas boas práticas que podem ser adotadas dentro de uma organização, certo? Então, o primeiro passo seria a avaliação das informações, certo? Isso envolve uma segurança estratégica. Então, nesse primeiro passo, a gente deve avaliar as informações e a importância delas para a organização. Então, essa avaliação determina a prioridade, a necessidade de redundância, mecanismos de recuperação e o controle de acesso aos dados. Aqui é importante a gente observar que dentro de uma organização tem algumas informações que são mais importantes do que outras. E aí é importante que a organização saiba priorizar aquelas que têm maior importância em detrimento daquelas que têm menor importância, certo? Claro que é importante e é desejável que todas as informações estejam seguras, mas óbvio que precisa se dar mais atenção àquelas que são mais críticas, aquelas informações que são de maior importância. E nesse primeiro passo, é importante a gente trazer alguns questionamentos, certo? O que se deseja proteger? Qual é a informação que se deseja proteger? Proteger de quem ou de quê? De pessoas, de softwares mal intencionados, né? Quem deve acessar essa informação? Quais são as pessoas que podem ter acesso à informação? Quais as políticas internas da organização, né? E qual é a missão e os objetivos da organização? Então, esses questionamentos são importantes, porque a partir deles pode-se direcionar a elaboração das regras que farão parte da política de segurança da informação de uma organização, certo?
O segundo passo seria a classificação das informações. Como a gente já falou anteriormente, dentro de uma organização, tem informações que são mais valiosas do que outras, que são mais críticas do que outras, certo? E aí a organização pode fazer uma classificação dessas informações. Então a gente pode ter as informações públicas, que são aquelas informações que, se forem divulgadas de dentro de uma empresa, não vai causar nenhum tipo de impacto a ela, não vai causar nenhum tipo de prejuízo, como por exemplo, comunicados externos e metas institucionais. Não tem problema que isso seja divulgado, porque não vai causar nenhum tipo de prejuízo à empresa. As informações internas, essas são de uso interno, cuja divulgação externa deve ser evitada. Mas, se houver algum tipo de vazamento, isso não vai trazer consequências graves à organização. Exemplo, listas de ramais e relatórios de rotina interna. A gente tem também as informações que podem ser classificadas como confidenciais. Esses são dados restritos que não podem ser acessados por qualquer pessoa, né? E pessoas que não sejam autorizadas. E, caso isso aconteça, pode trazer algum tipo de risco financeiro, de perda financeira, né, ou operacional da empresa, da organização. Por exemplo, informação de folha de pagamento e dados bancários. E a gente tem no nível mais alto, né, no nível mais crítico, as informações secretas. São informações altamente sensíveis, cujo vazamento compromete diretamente a estratégia ou a própria sobrevivência da organização. Exemplo, projeto de algum produto novo que a empresa está desenvolvendo e que vai posteriormente disponibilizar no mercado. Então, isso sendo divulgado pode comprometer, né, de uma forma muito severa a empresa, a organização, certo? O terceiro passo são as regras de acesso e as responsabilidades. Aqui a gente tem o núcleo do desenvolvimento das diretrizes que envolvem a política de segurança da informação, tá? Então, o desenvolvimento dessas diretrizes deve ser realizado com todos os funcionários em conjunto com o departamento jurídico e de auditoria da organização. Mas, se a empresa não tiver esses setores, então é importante que um representante, pelo menos de cada departamento, possa participar das reuniões que irão, então, sugerir as regras, que irão sugerir ou definir as diretrizes que devem ser posteriormente adotadas por todos os funcionários, todos os colaboradores de uma organização, certo? Então, com essas regras estabelecidas pelas pessoas que serão convidadas, né, para definir essas regras, define-se os papéis. Quais serão os responsáveis ou o responsável pelo armazenamento da informação? Quem determina as permissões de acesso? Qual é o encarregado dos controles de acesso ativos? Quem vai ser o criador dos requisitos de segurança e restauração? Então, esses papéis deverão ser delegados às pessoas que fazem parte, pessoas, claro, competentes, que farão parte da empresa, né? Que fazem parte da empresa, certo? Então, aí a gente já tem um conjunto de regras e as diretrizes da política de segurança da informação de uma organização. O quarto passo, então, com essas regras criadas, com essas diretrizes criadas, seria informar a todos os colaboradores sobre as regras, sobre essas diretrizes e mostrar para ele a importância dessas regras, né, que trazem os cuidados essenciais que devem ser adotados no dia a dia para a organização, certo? Aí a gente tem o treinamento que deve contemplar o uso correto dos equipamentos e as atualizações que possivelmente venham a acontecer, né? O cuidado com isso, cuidado com os equipamentos, cuidado com as atualizações, como detectar, registrar e reportar falhas, falhas diversas, seja do próprio funcionamento dos equipamentos, como também falhas relacionadas a ataques,
tá? E a formalização em documento de segurança ativo. Ocorreu algum problema? Deve-se formalizar em documento esses problemas, né? E é importante que esses problemas sejam imediatamente reportados a um departamento ou um setor específico que cuide mais especificamente dessa parte de segurança, né? Então a gente tem aí regras criadas e todas as pessoas de dentro da organização conhecendo essas regras e sabendo como devem se comportar diante dessas regras e diretrizes, ok? O quinto passo é um passo que não é interessante que se chegue, né? Que são as punições, mas que pode acontecer dentro de uma organização. Então, o quinto passo da política de segurança é definir quais serão punições aplicadas em caso de desobediência das regras que foram geradas, das regras estabelecidas. Então, o grau de punição deve estar associado ao valor da informação e ao prejuízo potencial para a organização. Então, dependendo do que foi, do que aconteceu, dependendo da informação que foi afetada, do prejuízo que poderá ser causado à organização, aí é que se estabelece a punição, certo? Então, para que isso seja justo, para que essas punições sejam justas, né, a gente tem que verificar se as normas elas são transparentes, ou seja, que se todos os representantes ou todos os colaboradores da empresa ou da organização sabem das regras, das diretrizes, eles devem saber, eles devem estar cientes das regras. Essas regras elas devem ser obrigatórias, todos devem cumpri-las, seja o dono da organização até os seus funcionários, todos devem cumprir, sem exceção, e elas devem ser simples, todos consigam compreendê-la facilmente, né? Sejam regras de fácil leitura e sem estar recheadas de termos técnicos que podem trazer algum tipo de confusão no entendimento, ok? Além desses 5 passos, né, para a elaboração das políticas de segurança da informação de uma empresa, a gente tem algumas práticas, né, práticas simples do dia a dia que podem ajudar aí na segurança da informação de dentro de uma organização. São elas, primeiro, tela segura, configure a proteção de tela do seu computador ou dos computadores para que após 10 minutos a tela seja suspensa, né? E essa proteção é interessante que seja com senha, né? Então, a pessoa se ausentou, aí depois de 10 minutos a tela vai ser bloqueada, esse bloqueio que preferencialmente seja com senha. Impressões protegidas, sempre que enviar algum tipo de impressão, recolha na hora, guarde os documentos confidenciais que seja sob chave ou algum outro tipo de dispositivo de segurança, né? Senha, impressão digital e por aí vai. E é importante sempre limpar as mesas para que não fique nenhum tipo de resquícios de documentos importantes. Terceiro, identidade e acesso. Confirme remetentes de e-mail, chamadas, identifique visitantes na organização. Sempre que for enviar algum tipo de e-mail, verifique se está enviando para a pessoa certa. Sempre que for fazer uma chamada, verifique se aquela chamada está sendo feita para a pessoa certa. Mandou algum tipo de mensagem no WhatsApp, por exemplo, que aquela mensagem seja para a pessoa correta. Um quarto ponto seria a assinatura limpa. Não adicionar dados estritamente pessoais a e-mails, a mensagens de WhatsApp, por exemplo, né? Sempre manter as mensagens corporativas, mas não aquelas que são confidenciais ou pessoais. É importante não colocar essas informações dentro de suas mensagens. E quinto ponto, o alerta de vírus. Se detectar ameaças, acione o suporte imediatamente, né, e garanta o backup dos dados importantes. É importante fazer
esse aviso imediato para que o vírus não se alastre dentro de uma empresa, dentro dos computadores de uma empresa, por exemplo, e que os dados não sejam corrompidos, né? Que a gente faça um backup o mais rapidamente possível dos dados importantes que devem ser resguardados daquela organização, certo? Então, essas são as informações que a gente queria trazer nesse vídeo. Espero que seja interessante para vocês, né, que possa trazer algum esclarecimento a mais para vocês dentro da nossa disciplina. Certo, pessoal? Então, até a próxima. Tudo de bom para vocês.